Boa noite, irmãos da paz, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto. Ontem foi muito lindo tudo que aconteceu aqui, né? Nosso Conectados com Cristo. Tantas crianças receberam da parte de Deus. E no momento ali da arte profética, a pintura no rosto das crianças, né? No final a gente falou assim, vamos pegar uma palavra também? E aí caiu uma palavra para mim que eu sempre tenho falado com o Joca, com o Joaquim, né, Joca? Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não desanime nem se apavore, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Amém? Que essa seja a nossa certeza de que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está, não há o que temer, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele dirige perfeitamente todas as coisas, e Ele não é abalável. As situações são abaláveis, mas o Senhor permanece fiel para sempre. Amém? Se você puder ficar de pé no seu lugar, nós vamos começar a adoração. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. A tua palavra diz que nós podemos entrar na tua presença com palavras de gratidão, com os salmos. O Senhor diz que nós devemos estar com o coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós entramos diante do trono da graça nessa noite, Senhor, a fim de receber aquilo que o Senhor tem para nós, a porção que o Senhor tem para nós, e também, Senhor, principalmente depositar o nosso coração diante de Ti, depositar as nossas vidas diante de Ti, depositar, Senhor, como oferta diante da Tua presença, Senhor. Senhor, conduza cada atividade que acontecer nessa noite, conduza a palavra, o culto das crianças, Senhor, essa linha, conduza, Senhor, todo o louvor, tudo que for feito, que seja para a Tua glória, Senhor. Tudo que for feito, que seja para a Sua glória, Pai, que glorifique o Teu nome, porque o Senhor é exaltado nesse lugar. Senhor, nós te amamos, nós te entronizamos, nós levantamos um trono de adoração a Ti nessa noite. Nós levantamos um lugar de adoração a Ti, único Senhor, digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de receber a adoração. O Senhor é bom, Pai, e nós entregamos a Ti as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você puder bater palmas? Toda a terra Tu és o Rei, sobre
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Jesus, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra me dizer que a tua graça já me basta. A tua graça me basta. É a tua presença que me fortalece. Eu não seria nada sem ti. Eu não seria nada sem ti.
tua graça, Senhor, favor imerecido, eu não merecia. A tua graça me basta, Jesus, Jesus. Você pode declarar isso mais uma vez, eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sabe aqueles momentos que a gente não consegue entender? A graça do Senhor basta. Sabe aqueles momentos que você se pergunta, poxa, é justo agora, quando nós decidimos, quando nós íamos começar? A graça do Senhor basta. A graça do Senhor basta. Assim como Paulo dizia, a graça do Senhor basta. É favor imerecido. É algo que nós não poderíamos comprar. É algo que nós não tínhamos condições. Não tinha valor em nosso bolso. Nem o mais rico dessa terra conseguiria pagar essa graça e esse favor imensurável, imensurável, de um Deus sublime, de um Deus excelso, de um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Amém. Melhor
espero um dia em que verei a face do teu amado. Como espero um dia em que a alegria enfim será completa. Você pode declarar isso? Como espero o dia em que a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
se comparam, as riquezas não se comparam, meus sonhos não se comparam, tua presença, melhor lugar está, é contigo, Deus, contigo vale mais, Senhor. Enche o meu coração de ti, enche o meu coração de ti, enche o meu coração de ti. Quero me parecer contigo, enche o meu coração de ti, enche o meu coração de ti, enche o meu coração de ti. Quero ter os teus pensamentos, enche o meu coração de ti, enche o meu coração de ti, enche o meu coração. Nós levantamos o teu nome, Jesus. O nome que está acima de todo nome, que tem todo poder. Nessa noite nós estamos declarando que o Senhor é sublime, maravilhoso, glorioso. Nós queremos continuar exaltando o teu nome, Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Teu nome é nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga isso, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus.
sobre todo nome. Amém. Essa mesma atitude de adoração e de louvor ao Senhor. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, aqui na frente nós temos o gasofilaço. Lá no fundo tem o QR Code nos envelopes também. Você pode ficar à vontade para ofertar na casa do Senhor. Pode trazer. Senhor, nós oramos por aqueles que vão ofertar na tua casa. Aqueles que vão, Senhor, entregar a semente para a obra que está sendo feita, Senhor. Essa obra não é nossa. Essa obra não tem dono humano, Senhor. Essa obra é do Senhor. É o Senhor que está fazendo todas as coisas. É o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Nós só queremos obedecer e corresponder à tua voz, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha aumentar, Senhor, 100 vezes mais. Que o Senhor venha retribuir, que o Senhor venha prosperar os meus irmãos, Pai. Aqueles que estão precisando de emprego, abre portas, Senhor, de trabalho, lugar certo, abençoado, Senhor. Traz provisão para os lares, para as casas, Senhor. Faz milagres, Senhor, no nosso meio, também na área financeira, Pai. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus diz, né? Deixe vir a mim os pequeninos, e as crianças estarão aplaudindo. Amém. Eu queria dar alguns avisos. Você pode se sentar. Primeiramente, quem está nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos. Vocês se sintam na casa do Senhor, essa é a casa do nosso Pai, amém? Vocês se sintam à vontade, não saem sem tomar um cafezinho com a gente. A gente está com algumas programações que estão para acontecer. No dia 1º de novembro nós vamos ter as 12 horas de adoração e intercessão, as primeiras 12 horas de adoração e intercessão aqui na igreja. Vai acontecer no dia 1º de novembro, das 3 da tarde às 3 da madrugada. E vão ser envolvidas outras igrejas. Então vão ter ministros de várias igrejas ministrando ao Senhor aqui. Então você pode escolher, dentre essas 12 horas, o horário que você quiser passar por aqui, que você quiser entregar algo ao Senhor, interceder. No dia 31 de outubro, o dia que é comemorado o Halloween, né? E a gente não sabe como sério é isso, mas em algumas religiões, né, em alguns rituais que são feitos, eles escolhem essa data. Então, o país, a nossa nação, também recebe muitos rituais, muitas invocações nesse dia. E no dia 1º a gente vai estar aqui levantando o altar ao Senhor, pela nossa nação, em favor da nossa nação, pela nossa cidade, pelas igrejas da nossa cidade, para que o Senhor venha fazer algo que transforme a nossa sociedade nesses dias, amém? Então nós vamos buscar o Senhor. A gente também vai ter no dia 6 de dezembro, eu queria pedir para você marcar na sua agenda, por favor, tá? No dia 6 de dezembro nós vamos ter um dia de confraternização aqui da igreja. Agora, quero mais ânimo, né? A gente vai ter um dia de confraternização, e vai ser numa chácara, não vai ter custo, então o que a gente vai pedir para os irmãos levarem, o famoso kit crente, que é carne e refrigerante. E aí vai ter piscina para as crianças, então vai ser um dia bem gostoso para a gente estar junto em comunhão, todos são convidados, tá? E marquem na sua agenda esse dia, não marque nenhum outro compromisso não, porque a gente quer muito ter esse dia de comunhão. E amanhã à noite a gente vai ter a nossa sala de oração e intercessão, toda segunda às 8h30 da noite. A gente se reúne em adoração e intercessão também ao Senhor. Amém? Você é nosso convidado. Eu gostaria de chamar aqui as crianças aqui à frente. Gostaria de chamar o pastor André aqui.
Eu vou orar pelas crianças. Paz a todos, boa noite. Vamos falar esses pequeninos, né? Como o Fernando falou, nós tínhamos que se tornar igual uma criança, né? Assim como o Senhor fala, deixar ele enfim. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida delas, onde quer que eles estejam, Pai. Que eles venham falar da Tua palavra, Senhor, aonde quer que eles estejam, na escola, no parque brincando, né? Que eles possam falar da Tua palavra, Senhor. Dê sabedoria a cada um deles, dê sabedoria aos pais, aqui. Instrua ele no caminho ao qual se deve andar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dos professores que vão estar na salinha com eles, né? E que eles venham absorver aquilo que for falado. Em nome de Jesus. Amém. Agora chega um momento importante dessa noite, receber a palavra do Senhor. Amém? Quero chamar aqui à frente a pastora Guilmar e o pastor José. Vou orar por ela. A pastora Guilmar vai trazer a palavra dessa noite. Paz, irmãos. Estamos felizes, mais um dia, né? Estamos numa casa do Senhor para louvar essa palavra do Senhor. Funcionária para minha esposa, a apóstola, a palavra do Senhor. Oh, Jesus. Ela fala, tia, Pai, para minha esposa, noite, para estar aqui, transmitindo a palavra do Senhor, Pai. É a palavra que o Senhor quer falar, que eu deixo o teu povo, Pai. Não para nascermos ouvir uma palavra, o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa a vida dela, abençoa a igreja, teu povo, cura, liberta, transforma, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós agradecemos Deus já, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós estamos felizes nesta noite por estar aqui, louvar e agradecer o nome daquele que reina. Maravilhoso nós vimos para a casa do Senhor e poderosamente sentir a Tua graça, a Tua presença. Amém? Como é glorioso isso, quando nós saímos das nossas casas e aqui nós nos ajuntamos para adorar aquele que reina, aquele que é poderoso para curar, para libertar, como o pastor Fernando falou aqui na adoração, Jesus, aquele que faz milagre, aquele que reina, aquele que derrama da sua graça, da sua unção sobre a vida do seu povo. E eu creio que nesta noite não é diferente. Quem sabe você chegou nesse lugar aqui abatido, porque o mundo que nós vivemos, muitas das vezes nós vivemos abatidos, vivemos triste muitas das vezes, porque tantas coisas acontecem e o nosso coração se entristece com algumas coisas. Mas eu creio que nesta noite você veio no lugar certo, no lugar que o Senhor preparou para você, no lugar que o Senhor preparou para a sua vida, no lugar que o Senhor preparou para que você pudesse se derramar nesta noite na presença dEle, para receber uma porção dobrada do seu Espírito Santo, para receber nesta noite, quem sabe a tua fé alcance a cura, a libertação nesta noite. Quem sabe nesta noite você precisa de um milagre do Senhor. Às vezes não é para você, para você mesma, mas é para alguém da sua família, da sua parentela,
ela, é para um vizinho, é para um ente querido. E o Senhor está aqui nesta noite, realizando milagres desde o início desta reunião. Eu creio nisso. Como o Senhor já tem nos abençoado nesta noite. Como é poderosa a presença do Senhor no nosso meio nesta noite. Como é palpável a presença dEle. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus estava no meio daquela multidão, ela pôde alcançar e ela somente relou nas vestes do Senhor Jesus. Ela teve fé para isso. Quem sabe você pode dizer assim: ah, mas ele não está aqui em carne, em pessoa, mas ele está aqui nesta noite sim. E você pode tocar nessas vestes, você pode tocar nas vestes do Senhor Jesus. Eu estava ali na cadeira, ali sentada, como o Senhor falou grandiosamente ao meu coração, e veio aquela palavra do livro de Salmo 51, onde Davi fala: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não afaste, Senhor, porque nós, sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Que não se afaste de nós o Espírito Santo do Senhor dentro do nosso coração, o qual nós podemos sentir essa presença gostosa, essa presença maravilhosa do Senhor no nosso meio. É somente o Espírito Santo, Ele pode fazer isso, porque Ele é o nosso intercessor. Amém? Graças a Deus, estou feliz. Ontem nós tivemos um momento tão lindo aqui com as crianças, como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem feito. Nós não conseguimos explicar o que o Pai tem feito no nosso meio, mas o momento com as crianças aqui foi marcante, né? Maravilhoso. Até a minha netinha, minha filha, estava dizendo que ela olhou e falou assim: ah lá, vovó, e apontava, né, com os olhinhos brilhando. Ela não pôde estar aqui, né, ontem. E eu fiquei até assim um tanto com a consciência pesada, porque minha filha falou assim para mim: você não quis ficar com ela, porque eles tinham um compromisso ontem, um casamento em Bela Vista. E eu falei assim: não, leva ela com você, né, tal. E depois eu acabei me arrependendo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio que vai ter outras oportunidades. Não é verdade, pastor Fernando? Eu creio que vai ter outras oportunidades neste lugar, porque é lindo o trabalho com crianças. E as igrejas não podem se esquecer disso. É triste quando nós passamos em algumas igrejas que o Kids não é valorizado, né? Eu creio que o Senhor tem muito mais para abençoar neste lugar, na vida das nossas crianças, né? No ministério infantil. O Senhor já tem feito grandes coisas, eu sei que Ele vai fazer muito mais. Ele está preparando o lugar, Ele está preparando o tempo certo, o momento certo. E vai ser lindo, porque quando o povo de Deus, ele se levanta para abençoar no ministério infantil, na igreja, né, no local onde o Senhor nos plantou, eu creio assim que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer. Amém? Você crê assim? Amém? Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Só o Senhor pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. E é uma palavra que o Senhor tem falado assim grandiosamente ao meu coração neste dia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. O caminho de Emaús. Eu estou na tradução NVT, tá bom? Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los,
Preste bem atenção aqui nesta palavra. Eu vou ler novamente o 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou, olha só, Jesus perguntou a eles: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse: paz seja convosco. Aleluia, Jesus. Que palavra linda. Meu Deus. Ah, Jesus, é muito linda essa palavra. Eu fiquei lá em casa, sabe, lendo essa palavra. E depois meu esposo saiu, eu fiquei sozinha e eu fui orar. E eu fechei meus olhos e comecei a imaginar esta cena, a entrar nessa história. E eu comecei a orar dentro dessa palavra. E vendo aqueles discípulos andando ali, triste, abatidos, né? Porque o livro de Lucas, o capítulo 24 de Lucas fala sobre a ressurreição de Jesus, né? Quando aquelas mulheres foram lá e no túmulo de Jesus e viu que não havia mais nada. Quando aqueles anjos falou para ela: o que vocês procuram? Ele não está mais aqui.
Ele já ressuscitou. Porque o Senhor já havia falado para os discípulos sobre isso. Que ele viria para a Galileia, ele seria maltratado, preso, e ele morreria na cruz, né? Ele seria morto. Mas, dentro dessa palavra, nós vemos assim, os discípulos muito tristes. E ali no meio do caminho, no caminho de Emaús, eles começaram a falar o que estava acontecendo, e eles não se conformavam, porque na realidade, o que aconteceu? Na realidade, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditaram. Por mais que aquelas mulheres chegaram falando que ele não estava mais lá, que os lençóis estavam no chão, mas elas não o viram, e que tinha 2 anjos lá, que as suas vestes resplandeciam, e que aqueles anjos falou para elas o que elas estavam procurando não estava lá, porque ele já havia ressuscitado. Por mais que aquelas mulheres, aquelas discípulas do Senhor chegou falando para eles, parece que não caiu a ficha, porque o Senhor já havia falado com eles sobre isso. Mas o que eu vejo, assim, o que o Senhor veio falando dentro do meu coração, dentro dessa palavra, sobre a frustração. A frustração nos leva à cegueira. A decepção nos leva à cegueira. Nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes, quando o Senhor se aproxima de nós. Por quê? Por causa da frustração. A frustração é um demônio que nos tira da presença do Senhor. A frustração é uma paralisia. O verso 13 e 14, né, fala assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eles estavam conversando de tudo que havia acontecido lá, naqueles dias. E a palavra do Senhor diz que no caminho, Jesus se aproxima deles. E no caminho de Emaús, uma rota que eles estavam fazendo, porque o Senhor falou: ficai em Jerusalém. Mas eles estavam indo para Emaús, eles estavam no caminho de Emaús. E ali o Senhor Jesus, ele se aproxima daqueles discípulos e pergunta para eles: o que vocês tanto conversam pelo caminho? O que vocês estão tanto conversando? Olha como Jesus é, o próprio Jesus. E eles falaram: nossa, só você não está sabendo do que aconteceu por esses dias em Jerusalém. Eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram ver que era Jesus que estava falando com eles. E o Senhor falava no meu coração desta forma, que a frustração é uma paralisia. A frustração nos faz esquecer das promessas. A frustração, ela nos faz esquecer daquilo que o Senhor já havia nos falado, já havia nos prometido. Aí, o que acontece conosco? Nós saímos do propósito que o Pai tem para nós trilharmos. E o que acontece? Quando nós estamos frustrados, parece que nada tem sentido, nós tomamos outra rota, nós tomamos outro caminho. Quando nós estamos frustrados, decepcionados, nós não conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus. Nós esquecemos das promessas do Senhor, daquilo que Ele prometeu para nós. E era isso que tinha acontecido com os discípulos. Eles estavam tão entristecidos, tão angustiados, tão frustrados, sabe por quê? Porque eles esperavam algo que não era para acontecer. Aleluia, Jesus.
A frustração, a decepção é esperar um resultado que não veio. A frustração, a decepção é esperar um resultado que não veio. Porque eles não acreditaram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Eles estavam esperando sim, porque eles acreditavam que ele era o Messias, ele era o mestre, e ele iria governar Israel, e ele iria salvar o povo. Mas por que tudo aquilo aconteceu? Por que ele foi morto? Por que fizeram aquilo com ele? Por que chicotearam? Por que bateram? Por que fizeram tantas coisas? Só que eles esqueceram da promessa que ele fez, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E o dia que eles estavam andando no caminho de Emaús era o terceiro dia, e Jesus já havia ressuscitado. Aleluia. Sabe o que o Senhor fala ao meu coração? Tem propósitos que nós não entramos ainda, porque nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus ressuscitado. Há quantas pessoas dentro da igreja hoje não acreditam que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele fez uma promessa e Ele é poderoso para cumprir. Então tem tantas promessas e propósitos que nós não conseguimos entrar ainda, porque nós não acreditamos muitas das vezes que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. E aqueles discípulos começaram a reclamar, a falar. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Meu Deus, é sério isso? Jesus se aproximou deles e eles não conseguiram entender a sua voz, as suas vestes, eles não conseguiram enxergar isso, que ele era diferente. Os seus olhos estavam encobertos por causa da frustração, do eu, da sua vontade própria. Os seus olhos estavam escuros e não conseguiram contemplar a glória que estava do lado deles. Eles não conseguiram entender o palavreado de Jesus. Eles não conseguiram enxergar que o Mestre estava ali com eles e ele já havia ressuscitado. A promessa era verdadeira. Oh, Jesus. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. O que tem impedido que você reconheça o Senhor Jesus na sua vida, na nossa vida? A frustração nos leva a desobedecer, a sermos incrédulos, a não acreditar na promessa verdadeira do nosso Mestre. Quantas vezes nós estamos decepcionados, frustrados, e nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus falando conosco. É um resultado, é esperar um resultado que não vem. Quantas vezes nós esperamos uma coisa e não acontece? Nós se frustramos. A frustração fecha seus olhos, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Nós queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira. Daí nós fechamos os nossos olhos, nós ficamos cegos, surdos, paralisados, sem podermos fazer nada. Porque nós queremos que seja do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito dele. Se nós temos um compromisso com ele, se nós temos uma aliança com ele, é do jeito dele. Nós precisamos entrar na presença dele e dizer para ele: Senhor, qual é a sua vontade sobre mim?
Qual é o seu querer sobre mim? Aí nós não vamos nos frustrar, nós não vamos nos decepcionar, porque nós estamos no centro da vontade do Senhor Jesus. Aleluia. As frustrações, ela fecha os nossos olhos, ela nos cega. Aleluia, Jesus. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Eles estavam falando com o próprio Jesus, que tinha passado por tudo aquilo, e eles não entenderam, eles não reconheceram a sua voz. Que coisas? Olha como que Jesus é. Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos os entregaram. Obrigado. Aleluia, Jesus. Os entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. E eles não prestaram atenção que eles estavam falando com o próprio Jesus. Eles não conseguiram enxergar isso. Olha só. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Eles não acreditaram na ressurreição. Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Eles acreditavam que Jesus havia, o seu corpo teria sido furtado, roubaram, levaram. Mas não acreditaram na ressurreição. Oh, Jesus, misericórdia, Senhor. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Olha só. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos. Olha o que o Senhor falou para eles. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Por quê? Porque tudo apontava para o Cristo. Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Meu Deus! Eles haviam passado muito tempo com Jesus e eles não o reconheceram. Eles não o enxergaram. Eles não conseguiram ver que ele era diferente, que aquele homem que falava com eles era o próprio Jesus de Nazaré. Nos dias em que nós estamos vivendo, há tantas vozes falando, há tantas pessoas falando. Nós precisamos ser assim com Jesus para podermos reconhecer a voz verdadeira dele. Há tantas vozes se comunicando nos tempos que nós estamos vivendo, há tantas vozes falando, profetizando, anunciando. Mas nós precisamos entender verdadeiramente quem é que está falando a verdade, quem é que está verdadeiramente anunciando a palavra do Cristo verdadeiro que ressuscitou e está vivo no nosso meio. Aleluia. A frustração, ela te leva a murmurar, reclamar
e acreditar naquilo que nunca você ouviu. Não é verdade? A frustração é algo muito sério. Ela nos tira da rota. Ela nos tira da presença. Ela nos faz pegar uma outra rota. Ela nos cega. Ela nos faz pessoas desobedientes. Os discípulos estavam ali naquele caminho, tristes, frustrados, decepcionados, sem entender o que havia acontecido. Não conseguiram enxergar o Mestre, não conseguiram enxergar Jesus. Aleluia, Jesus. Lucas, no capítulo 18, 31, fala assim: Jesus, olha só, Jesus fala sobre sua morte. Aqui em Lucas 18, 31, Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele estava falando isso para os discípulos. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Ele já havia falado o tempo todo com os discípulos sobre isso. Os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras. Lhes estava oculto e não sabia do que ele falava. Meu Deus, como é sério nós estarmos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Como é sério isso, como nós precisamos pedir ao Senhor discernimento daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos escutando, para que depois nós não venhamos nos frustrar. A frustração nos leva a desobedecer e tomar outras rotas, outros caminhos que o Senhor não nos levou, não nos ordenou ir. O Senhor falou para eles: eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e que vocês sejam as minhas testemunhas. Aleluia! Mas alguns não conseguiram. Frustrados, tomaram outras rotas, outro caminho. Qual é o caminho que você está tomando? Qual é a rota que você está trilhando? Onde é que você está indo? Qual é o caminho que você está indo? É o caminho que o Senhor te ordenou? É o caminho que o Senhor te colocou? Ou você está frustrado, não quer saber de nada? Vamos por aqui mesmo, vamos fazer isso mesmo. E não consegue ouvir a voz do Senhor, não consegue ver o Senhor se aproximando de você. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor, mas o Senhor é bom. A misericórdia dele dura para todo sempre. Aleluia, ele é bom, ele é maravilhoso. E aqui a palavra do Senhor diz assim: aproximando-se de Emaús, no versículo 28, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem. Olha, o Senhor estava dando oportunidade para eles, para os discípulos poderem reconhecer Jesus.
E o Senhor fez que estava seguindo viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já se faz tarde. Aleluia! Era tudo o que Jesus queria ouvir. É o que Jesus quer ouvir de nós. Jesus, fica comigo. Vem para minha casa. Senhor, fica aqui na minha casa, eu preciso de você. Era tudo que Jesus queria ouvir dos discípulos. E aqueles homens falaram: Senhor, não vai não, já se faz tarde, vem aqui, pousa em nossa casa, fica na nossa casa. E ali Jesus tinha algo para realizar, uma missão para fazer naquele lugar, porque eram os seus discípulos, eram os seus filhos. E Jesus foi para casa com eles. Aleluia! Jesus entrou dentro da casa deles. Jesus ficou ali com eles. E algo muito lindo aconteceu. Eles foram hospitaleiros. Que lindo! Eles se preocuparam com Jesus, porque já se fazia tarde. Como é importante nós nos preocuparmos com as pessoas. Como é importante nós nos preocuparmos com aqueles que passam pelas ruas, muitas das vezes para na frente da igreja ou na frente da nossa casa e pede algo, e muitas das vezes nós não queremos dar, nós não queremos receber, mas nós precisamos ser hospitaleiros, nós precisamos ajudar, nós precisamos estender as mãos. E foi o que esses discípulos fizeram. Eles foram hospitaleiros. Eles chamaram Jesus: Jesus, entra aqui. Entra aqui. Eles não haviam ainda reconhecido quem era, que era Jesus que falava com eles. Jesus desejava que os seus olhos fossem abertos. É isso que o Senhor deseja para nós, para aqueles que estão trilhando caminhos diferentes, caminhos que Ele não ordenou a trilhar. Que os seus olhos sejam abertos, que a sua visão seja aberta, que os seus ouvidos sejam atentos à sua voz, que nós conseguimos compreender as suas promessas, aquilo que Ele tem nos prometido, que nós viemos acreditar piamente naquilo que Ele nos prometeu. Aleluia! E aqui no versículo 30 fala assim: olha que lindo que aconteceu. Quando eles estavam à mesa, Ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Há um mistério na mesa. Ah, que lindo! Há um mistério. Há um mistério na mesa. Aleluia. Tem pessoas que zombam, viu? Quando a gente fala: nós fizemos uma mesa com fulano. Já ouvi. Mas há um mistério. Há um mistério na mesa. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento, é lugar de confronto, é lugar de amizade, é lugar de honra. Mesa é lugar de cura. E nós temos visto isso, nós temos contemplado isso. Aleluia! Foi na mesa, na comunhão, ao partir o pão, que os seus olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. Que lindo! Essa comunhão. Como é lindo, às vezes nós, quando... Eu até ouvi a Viviane falando isso. Convide uma amiga, convide uma pessoa para sair com você, mas convide para ir para sua casa, na sua mesa. Ah, não vão para outro lugar, não. Vem para sua mesa, chama ela. Chama essa amiga para a mesa. Mesa é lugar de cura, é lugar de relacionamento. Que coisa mais linda quando Jesus, Ele pega o pão, Ele parte o pão, Ele repartiu o pão.
Há um mistério aí, irmãos, em repartir este pão, essa comunhão. Quando ele abençoou o pão e quando ele entregou para eles e os abençoou, os seus olhos se abriram. Aleluia! Mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de cura, mesa é lugar de milagre, de transformação, de confronto sim, mas de alinhamento também. Aleluia! É onde o Senhor nos dá a direção quando nós damos lugar para que Ele possa fazer. Aleluia! Na mesa nossos olhos se abrem. Foi na mesa que eu fui curada. E eu creio que foi na mesa com uma amiga. Foi na mesa com alguém que nós fomos curados, libertos. Na mesa nós o reconhecemos. Na mesa nós conseguimos enxergar quem é Jesus, nós podemos contemplar a sua beleza, nós conseguimos contemplar a sua grandiosidade, a sua maravilha. É na mesa que nós o reconhecemos. Ah, Jesus! Na mesa somos convencidos que precisamos voltar para o caminho certo. Foi ali, quando Jesus repartiu o pão, eles reconheceram que eles tomaram um caminho errado, uma rota errada, que os pensamentos deles estavam errados, porque Jesus sim havia ressuscitado e ele estava ali na sua frente. Aleluia! Na mesa somos reposicionados para o propósito o qual ele nos chamou. O Senhor nos reposiciona. É na mesa que o Senhor faz isso, quando nós achamos que tudo está perdido, que nós não sabemos mais para onde ir. É nessa comunhão, nesse relacionamento, que o Senhor nos reposiciona para o propósito dele. Na mesa somos vivificados, temos vida, temos força para anunciar a sua palavra. Aleluia, olha que lindo. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Meu Deus, eu acredito que quando eles reconheceram que era Jesus, eles falaram, eles começaram, meu Deus, mas como que nós não conseguimos ver que era Ele? Ele estava conosco, Ele caminhou conosco 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Como que nós não conseguimos enxergar que Ele estava do nosso lado? Que Ele estava falando sobre Ele. Que Ele falou sobre as Escrituras e tudo apontava para Ele. Como a frustração nos deixa surdos e cegos. Que nesta noite você possa, toda a frustração que você já enfrentou, que você já passou, lança hoje aos pés da cruz. Lança hoje aos pés da cruz. A cruz está vazia, Ele ressuscitou. Lança lá aos pés da cruz nesta noite toda a sua decepção, toda a tua frustração, toda a sua tristeza, todo o seu eu, toda a sua vontade, toda a sua espera própria. Espera no Senhor, permaneça no Senhor, espera nele, espera nele. No momento em que os olhos deles foram abertos, nesse momento ele desapareceu. Olha, o Senhor, ele realizou um milagre na vida daqueles discípulos.
Eles enxergaram a verdade e sabia que eles precisavam voltar para Jerusalém e anunciar que ele realmente, verdadeiramente havia ressuscitado. O que você está esperando para anunciar as boas novas do Senhor aos seus familiares, aqueles que estão ao seu lado, ao teu redor, para aqueles que você tem orado e tem buscado, o que você tem esperado para falar de Jesus para eles? Aleluia! E eles disseram um ao outro: olha, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Tem ardido no seu coração quando você ouve a palavra do Senhor? Tem uma chama dentro do seu coração quando você ouve falar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é aquele que faz todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada? Tem ardido no seu coração que Ele virá para buscar uma igreja gloriosa e levará com Ele para toda a eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá rancor, onde não haverá morte? Tem ardido no seu coração ainda a palavra do Senhor, as boas novas do Senhor? Então é tempo de se levantar e anunciar a palavra do Senhor. Há tempo e fora de tempo. Aleluia. Olha que coisa. Quando ele explicava as escrituras, ardia. Não ardia o nosso coração? Que essa seja a nossa conversa, a nossa comunhão na mesa. Falar de Jesus, não falar dos outros. Mesa é lugar de relacionamento, de comunhão com o Senhor. De falar das boas novas do Senhor, de falar daquilo que Ele está fazendo, de falar daquilo que nós acreditamos, de falar da sua palavra, do seu amor, de falar de cura, de libertação. Aleluia. Mesa é lugar disso, é lugar de se relacionar, é lugar de ter amizade. Nós precisamos que esta palavra venha arder no nosso coração, para que nós possamos continuar. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Que lindo, que lindo. Aleluia. Aleluia. E o versículo 35 diz assim: então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho. Já pensou que conversa gostosa? Vem cá, vamos fazer uma mesa, vamos nos reunir, vamos lá em casa, eu quero contar o que Jesus fez. Eu quero contar o que o Senhor fez na minha vida, o milagre que Ele realizou. Ajunta as amigas, ajunta os amigos, ajunta a igreja ao redor da mesa. Vamos contar os milagres que o Senhor realizou. Quando Ele falava, a palavra dEle ardia no meu coração. Olha, quando eu leio as escrituras, a palavra arde no meu coração. Vamos nos reunir para falar de Jesus na mesa. Aleluia. Há algo lindo na mesa. Há algo lindo. E por muito tempo a igreja desprezou isso. Por muito tempo. Há uma mesa nesta casa, uma mesa de relacionamento, de comunhão, de confronto, sim, mas de reposicionamentos, de alinhamentos. Aleluia. E o Senhor te convida para esta mesa que Ele tem preparado para mim e para você, esta mesa que Ele preparou para os discípulos, e quando Ele repartiu o pão ali, os olhos deles se abriram. A cura na mesa, meu irmão.
cura, a restauração na mesa, um relacionamento verdadeiro dentro da palavra do Senhor. Numa conversa, nós podemos ser restaurados. Numa conversa que eu tenho com minhas amigas, eu posso ser reposicionadas. E foi assim que eu fui reposicionada na presença do Senhor. Foi no relacionamento, foi na amizade com minhas amigas, com minhas irmãs, onde o Senhor falou: volta, você está indo para outra direção, volta a rota, refaz a rota, volta. Eles tiveram que voltar. 11 para ir, 11 para voltar. Tiveram que voltar. Mas eles voltaram com o coração cheio, reposicionados, anunciando que Jesus havia ressuscitado. Que lindo. Eu fiquei em casa, eu fechei os olhos e entrei nessa cena, nessa história. Só que é algo que o Senhor, é algo com a gente, não tem como você passar tudo aquilo que o Senhor falou. Eu falei: Senhor, não deixa, Senhor, eu ficar fria, sem sentir a Tua presença, sem ver o Senhor, sem ouvir o Senhor, sem sentir o Seu toque, Senhor. Jesus, como as frustrações nos tira da Tua presença, como as decepções nos quer arrastar para um outro lugar. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Senhor, ouça a voz dEle. Ouça Ele, faça como Davi fez. Senhor, não retire de mim o Teu Espírito. Eu preciso dEle dentro de mim. Sabe por que Jesus desapareceu ali naquele momento? Porque agora Ele estava dentro deles. É isso. Você precisa do Senhor em você. Nós precisamos do Senhor dentro de nós, para que nós não viemos sair desse caminho. Ontem minha filha estava falando de algo, de umas pessoas que a gente conhece. Estão dentro das igrejas, mas perdidos, fazendo tudo o que fazem lá no mundo. Igrejas grandes, igrejas reconhecidas. É triste. Não estão conseguindo mais ver o Senhor. Não estão conseguindo mais enxergar o Senhor. Estão dentro das suas igrejas frustrados e achando que estão fazendo a obra de Deus. Estão dentro das suas igrejas decepcionados, cantando em louvor, em ministério de louvor, achando que estão fazendo algo para o Senhor. Estão perdidos, frustrados, decepcionados e não conseguem mais ouvir o Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas e que nós não viemos nos perder, que nós não viemos acreditar naquilo que nós achamos que é, mas que nós viemos acreditar verdadeiramente naquilo que Ele falou, naquilo que Ele deixou dentro das Escrituras. Que Ele voltaria, que Ele vem buscar uma igreja gloriosa, que nós possamos nos esforçar todos os dias para que nós possamos estar na presença dEle, para que nós possamos ouvir a voz dEle falando conosco, para que nós não viemos nos desviar do seu caminho.
para que a frustração e a decepção, ela foge de nós. Que nós viemos usar a nossa boca para agradecer, para louvar e adorar aquele que reina, aquele que está vivo. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Aleluia. Que o nome do Senhor seja engrandecido. E que nós viemos obedecer isso, para que nós viemos ficar, permanecer, até que do alto nós viemos ser revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ali havia uma promessa para os discípulos permanecerem, para que eles pudessem ser revestidos e para que eles pudessem anunciar a palavra do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. É isso que o Senhor derramou sobre mim e sobre você, nos lugares mais distantes da terra. Eu não sei onde o Senhor vai me levar, eu não sei onde o Senhor vai te levar, eu não sei, mas que nós possamos estarmos dispostos e ouvirmos a voz dEle, para que Ele possa falar, vai, e nós possamos ir. Sermos testemunhas. Mas também que nós não viemos esperar aqui, em lugares distantes da terra. Que você seja testemunha para o seu vizinho, para a sua vizinha. Que você seja um testemunho vivo para o seu filho, para a sua filha, para o seu parente, para a sua família. Que você seja testemunha viva na escola, na faculdade. Que você possa anunciar a palavra do Senhor nas faculdades. Seja um canal de Deus onde você está, onde o Senhor te plantou. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero acabar de ler esse capítulo aqui, que diz assim: por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasma não tem carne nem ossos. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhe falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhe abriu a mente. Olha, que coisa linda. Para que entendesse as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Que lindo, vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. É lindo o que o Senhor faz, o que o Senhor fez. Espere no Senhor. Não muda o seu caminho, não vá para outro caminho. Permaneça onde o Senhor te mandou você permanecer. Porque se você fizer a rota errada, um caminho que Ele não mandou,
você vai ter que voltar. E dá trabalho, dá muito trabalho. Refazer a rota. Então permaneça. Quando você ouvir uma palavra, uma ordem, vá e faça aquilo que o Senhor te ordenou fazer. Amém? Se coloque de pé. Oh Jesus, obrigada Jesus. Jesus está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o nosso amigo. Fiel. Eu quero te pedir nesta noite. Se você entrou aqui frustrado com algumas coisas que vem acontecendo, deixa aos pés da cruz nesta noite. Não volte para casa com isso, com essa frustração, com essa decepção, com essa tristeza no seu coração. A tristeza nos consome. A tristeza, ela nos faz ter pensamentos errados. As frustrações nos fazem ter pensamentos errados. Mas o Senhor, Ele quer nos libertar nesta noite. Ele quer que nós possamos ouvi-lo. Ele quer que nós possamos enxergá-lo de verdade. E saber que Ele está aqui. Que nós podemos tocar nas suas vestes e sermos curados. Que nós possamos nesta noite tocar nas vestes de Jesus e sairmos daqui libertos, curados, transformados pelo teu poder. Que você possa crer nesta noite. Ore balabachere balabalabachere balabalabalabadaias. Vem Espírito Santo, vem sobre este lugar. Ore balabachere balabalabachere balabalabalabanai. Senhor, tira toda a frustração. Senhor, tira toda a frustração, toda a decepção, toda a incredulidade, Senhor, toda a desobediência, Pai. Oh, Jesus, que tem feito esta pessoa, Pai, andar, trilhar por tantos caminhos. Há só um caminho, há só um Senhor, há só um libertador, Jesus Cristo de Nazaré. Alamachere canta labachere canta labachai. De calabachou de canta labassuri anda lamanai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem Senhor sobre este lugar, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Eu já fechei a porta, pode vir. Aleluia. Estou te esperando. Se você desejar vir até aqui à frente, fique na liberdade do Espírito. Amém? Oh Espírito de Deus. Meu coração aberto já está. Sim, Jesus. Te peço, vem. Sim, Jesus. Nesse lugar. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Oh, Jesus. Aleluia. Traz cura nesta noite, Jesus. Eu só quero. Traz cura, Senhor. Ah, Senhor, traz sensibilidade, Senhor, para poder te ver, para poder te ouvir, Senhor. Ore balabachere balabás, xere balabalabachere, decanta labachai. Sim, Jesus. Sim, Senhor, a tua graça já nos basta, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Eu só quero tua presença. Ore balabachere balabachere balabalabai. Hoje não vou te pedir nada. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Só quero levantar. Sim, Senhor. A minha Sim, voz Jesus.
pra te dizer. Sim, Jesus. A graça já Sim, Jesus. basta. A tua graça já nos basta, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Nós queremos somente a tua presença, Senhor. Nós queremos somente te ouvir, Senhor, e poder te contemplar, Senhor. Ah, Senhor, não nos deixa, Senhor, ficarmos confundidos, ó Deus, com vozes, com palavras, ó Deus, mas que nós possamos ouvir somente a voz do teu Espírito Santo. Senhor, que nesta noite, ó Pai, toda frustração, toda decepção, ah, Senhor, nós cremos que ela já caiu por terra. E o Senhor, ó Pai, já libertou os teus filhos, ó Pai, desse cativeiro. Senhor, que a frustração, Senhor, não venha ter mais poder. Que a frustração não venha ter mais autoridade na vida dos seus filhos, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Mas que somente a voz do Senhor, que quando o Senhor nos tocar, que quando o Senhor falar, imediatamente, Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos ouvir que é o Senhor que está falando conosco, que nós possamos ver quando o Senhor se aproximar de nós, ó Pai, que os nossos olhos estejam abertos para poder Te contemplar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, alabaxê de casa. Reba alabaxori, andalabassuri, andalabaxê. Reba alabaxê de canta, alabassuri, andalabaxê, reba alabadai. Sim, Jesus, para te dizer, Senhor. Sim, Jesus, sim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. 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 Minha voz pra te dizer que a tua graça já me aleluia! basta. Sim, Jesus. Aleluia. Senhor, nós queremos te honrar nesta noite. Toda dor, Senhor, do abandono, da traição, Senhor, feridas que muitas vezes, ó Pai, pessoas nos causaram, até mesmo dentro das igrejas, Senhor, toda frustração com homens, expectativas humanas, ó Pai, colocado em pessoas, Senhor, nós queremos deixar tudo, Senhor, nesta noite no teu altar, Senhor, quantas dores, Senhor, quantas expectativas frustradas, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós queremos declarar que os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, porque há uma mesa preparada. Há uma mesa preparada, Senhor. Há uma mesa preparada. E o Senhor manda dizer para você: vinde, separe, há um lugar preparado para você na mesa. Há um banquete para você na mesa. Há um lugar para você na mesa. Aleluia! Que todo sentimento de inferioridade que te acompanhou até aqui seja curado hoje no nome de Jesus, porque há um lugar na mesa para você. Há um pão fresquinho que desce do céu que será repartido para que você coma, para que você caminhe mais uma milha, porque a caminhada é longa. E você não vai morrer pelo caminho, porque há propósitos eternos sobre a tua vida. O Senhor não se esqueceu para que Ele te chamou. O Senhor não se esqueceu da promessa que Ele fez a você. Então volte, sente-se à mesa. E que os teus
teus olhos sejam abertos, assim como daqueles discípulos no caminho de Emaús. Que os teus olhos sejam abertos perante essa revelação. É na mesa. Hoje o Senhor te convida a estar na mesa. Há uma mesa preparada. Pai, nós queremos declarar que essa semana, Pai, seja uma semana de bênçãos, ó Pai. Nós queremos declarar uma semana de respostas, ó Pai, de provisões dos céus, ó Pai. Com portas dos céus sejam abertas na vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa deles, Senhor, sobre os empregos, ó Pai, sobre os empreendimentos, Senhor. Sobre cada esposo, cada esposa, cada mulher, cada filho, cada avó aqui, Senhor, cada adolescente, Senhor, cada criança, Senhor. Que as bênçãos do Senhor, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida de cada um, em nome de Jesus. Que os teus ouvidos, que os nossos ouvidos sejam abertos àquilo que o Senhor vai estar compartilhando conosco nessa semana. E que você possa obedecer a direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Se atente aos sinais. Se atente aos sinais que o Senhor está falando nesta semana com cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vocês se despeçam na paz do Senhor. Não vou embora correndo. Se despeça, dê um abraço ao seu irmão. Tem um café aqui no final, amém? E até amanhã às 20h30. Glória a Deus.